Olá pessoal, como vocês estão? E é uma alegria estarmos juntos para mais esse vídeo. Gente, é uma alegria estarmos juntos para mais esse vídeo, onde eu vou estar partilhando com vocês sobre 5 curiosidades sobre a Bíblia. E eu tenho aqui nas minhas mãos essas duas traduções, a de Jerusalém e a tradução da Ave Maria. De Jerusalém, como é a minha Bíblia de estudo, tá aqui cheia de marcações. Então eu quero estar partilhando com vocês sobre 5 curiosidades. Claro que a Bíblia, como é a palavra viva de Deus, nós temos incansáveis curiosidades, digamos assim, para tirarmos sobre ela. Mas eu quero partilhar sobre essas 5 e no final, assista esse vídeo até o final, eu quero lançar um desafio para você, tá bem? Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Bem, a nossa primeira curiosidade diz sobre a palavra de Deus ser um livro inspirado por Deus. Já dizia até mesmo a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que este é um livro totalmente inspirado por Deus. É sim escrito por homens, mas inspirado por Deus. Então não adianta você querer pegar ali a Bíblia e ficar lendo, né, o famoso ditado ao pé da letra, né, o olho por olho, dente por dente, não pode comer isso, não pode comer aquilo, sendo que o próprio Cristo já disse, né, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei, quando ele diz isso para Pedro, né? Então é preciso que nós entendamos que existe ali, naquela história do povo de Deus, uma cultura, um povo específico. Então é importante nós estudarmos, nós compreendermos isso, nós mergulharmos nas entrelinhas, mas acima de tudo contarmos com o auxílio do Espírito Santo. Foi assim que a igreja fez para compreender quais os livros eram inspirados por Deus, quais os livros deveriam ser os livros que a igreja chama de canônicos, para que estivessem formando, então, o cânon bíblico. É isso que nós temos hoje aqui. Nós temos diversos outros livros, que a igreja chama de apócrifos também. O que a igreja procurou saber para colocar estes livros, esses 73 livros aqui que estão em nossas mãos hoje. Então ela rezou, ela pediu a graça do Espírito Santo para entender o que é da vontade de Deus, o que é realmente inspirado por Deus, o que faz parte desse trajeto onde Deus quis inserir o seu povo. Então, tenha isso na sua cabeça, no seu coração. A Bíblia é um livro escrito por mãos humanas, mas inspirado por Deus. Então, nós precisamos do auxílio e da graça de Deus para compreendê-lo bem. Então, uma segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês, até um tema que muitas pessoas perguntam, que é sobre o livro do Gênesis. Como interpretar o livro do Gênesis? Eu vou estar lendo aqui alguns tópicos e a gente vai partilhando um pouquinho, tá bem? Um primeiro tópico: foi escrito para explicar sobre como Deus criou o mundo, o homem, a mulher, não no sentido científico, né? O sentido científico fica por parte dos cientistas. Também quando a gente se aprofunda um pouco mais no estudo do Gênesis, a gente vai entendendo que este livro também foi criado para combater muitos mitos que existiam naquela época, de muitos deuses criados por aqueles homens que existiam na época. Então, era também aquilo que a gente chama no estudo da teologia dos mitos e contramitos. Então, existia também esse combate já a essas heresias, digamos assim, naquela época, se a gente pode chamar assim, certo? Algo também para que nós possamos deixar claro com relação ao livro do Gênesis. Nós, católicos, nós não cremos no evolucionismo, nós cremos no criacionismo. Deus é o criador de todas as coisas e Deus é um ser incriado. Ninguém criou Deus. Talvez você já se perguntou sobre isso. Mas tá, Deus criou tudo. E quem criou Deus? Ninguém. Lá. Eu já me perguntei sobre isso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é Deus, certo? E isso realmente é inexplicável. Então, o livro do Gênesis também vem firmar isso, tá bem? Para nós, para nossa fé. Então, um outro ponto aqui. A criação, ela é como um espelho para revelar Deus, que é algo também muito expresso, não só no Gênesis, mas também no Pentateuco, né, que são os primeiros livros da Bíblia. Ninguém pode ver Deus face a face, né? Isso é muito expresso nesse início da Bíblia, né? Então a criação é como esse espelho
Então, esses 6 dias e no 7º dia Deus descansa. Essa criação perfeita de Deus era para que nós pudéssemos contemplar a obra de Deus, contemplarmos Deus através de sua obra, certo? Então, o livro do Gênesis também expressa isso, a grande glória, a grande graça de Deus através da sua criação. E um outro aspecto também muito lindo e maravilhoso é sobre o homem e a mulher serem criados para a amizade com Deus. Por isso a figura ali do Éden, dessa proximidade. Existe um autor, um teólogo que eu gosto muito, que ele diz que até mesmo Bento XVI, que ele diz que no princípio Adão e Eva não falavam com Deus, não falavam no jardim, eles cantavam. Tamanha era a perfeição da amizade, da entrega, da sintonia entre Adão e Eva e Deus, entre a criação e Deus, porque não havia ali ainda o pecado, não havia ali a falha do orgulho, da soberba de Adão e Eva. Isso é lindo, isso é maravilhoso a gente ver a perfeição da amizade. Esse era o plano original de Deus, mas de repente vem o pecado e essa criação decai no pecado. O Gênesis também expressa isso, como nós fomos criados, para que é que nós fomos criados? E aí você pode se perguntar, então, Letícia, Adão e Eva realmente existiram nessa história toda aí de criação, do porquê que o Gênesis existe, o que o Gênesis explica? Sim, Adão e Eva existiram. Mas se a gente precisa olhar no significado do nome Adão e Eva no hebraico, significam no seu radical homem e mulher, né? No caso Eva também, mãe da humanidade, mãe dos povos, daqueles que foram criados por Deus e já expressam aí o princípio da criação de Deus, de onde deles, a partir de então, nós vamos surgir também pelo amor de Deus, pela graça que Deus confiou a todos nós, certo? Então vamos lá para a nossa terceira curiosidade sobre a Bíblia, sobre essa questão da ordem. Se você pega a Bíblia, você vai ter lá o Gênesis, você vai ter lá o Êxodo, você vai ter tal. Aí se você pega lá no Novo Testamento, você tem Mateus, você tem Marcos, você tem Lucas, você tem João, você tem Atos dos Apóstolos, certo? Essa ordem que a Bíblia está organizada hoje não é necessariamente a ordem que esses livros foram escritos. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. A ordem que ela está organizada hoje é para o nosso melhor entendimento, a forma como a igreja compreendeu, ficaria melhor esse conjunto, né, para que nós compreendêssemos a história da salvação que Deus fez por amor a cada um de nós. E eu quero te falar qual é, então, o escrito mais antigo do Novo e do Antigo Testamento, e o escrito mais recente do Antigo e do Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento, o escrito mais antigo é o Cântico da Juíza Débora, que está em Juízes 5. Então, você encontra isso lá, depois você confere. E do Novo Testamento, o primeiro escrito é a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O último produto, então, do Antigo Testamento é o livro de Sabedoria. Inclusive, ele foi escrito em grego. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E do Novo Testamento, o último escrito foi o Apocalipse de São João. Certo? Guardou isso daí? Então agora a gente vai falar sobre esses escritos em grego. Isso tem algo muito importante que a gente precisa guardar também, que é uma curiosidade interessante. Bem, então nós vamos agora para a nossa quarta curiosidade sobre a Bíblia, que diz respeito sobre as línguas que nós encontramos no original dos textos sagrados, que são elas o hebraico, o aramaico e o grego. No Antigo Testamento, basicamente, nós encontramos o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento todo ele é em grego. No caso, no Antigo Testamento, nós encontramos 7 textos que são eles em grego. No caso, estes textos em grego do Antigo Testamento não são aceitos na Bíblia hebraica e nem dos nossos irmãos protestantes, justamente por esse motivo, porque são escritos em grego. No caso, eles consideram que isso não vem de uma inspiração divina. Para eles, no caso, né, deveriam estar ou no aramaico ou no hebraico. Então, são estes livros, no caso, Sabedoria, Tobias, Esther, o livro do profeta Baruque, 1º e 2º Macabeus e o livro do Eclesiástico. Então, vamos agora para a nossa quinta curiosidade. Então, a nossa quinta curiosidade diz respeito sobre o Antigo Testamento encontrar o seu pleno cumprimento no Novo Testamento. Então é como se todo o ápice de todas as promessas do Antigo Testamento acontecessem no Novo, justamente porque Cristo surge,
Jesus, o Filho de Deus, aparece ali. E é muito interessante, meus irmãos, que vocês olhem para essas características. Eu vou citar aqui alguns pontos apenas para que você compreenda como é interessante nós percebermos como toda a história, desde a criação, quando nós olhamos, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 6 de abril de 2021, nós acabamos de viver a Páscoa, quando nós ouvimos Cristo é o novo Adão. Então, desde a história da criação, nós já vemos Cristo sendo preparado e Cristo já sendo anunciado como esse que vai redimir a humanidade. Então, quando nós vemos ali na figura do José do Egito, aquele irmão que vai ser vendido e depois que vai sustentar a família, que vai restaurar e vai possibilitar a vida da família, nós vemos naquela parábola do senhor da vinha que manda o seu filho e os empregados querem matar o filho para poder possuir a vinha, né? Então, esses paralelos que a todo momento se fazem entre Antigo e Novo Testamento, que podemos ver a todo momento a figura do Cristo que é anunciado, do Cristo que já era vivido. Até mesmo se nós olharmos para a história de Noé, Noé que pelo madeiro da arca salva sua família e uma espécie de cada animal, certo? E Cristo que pelo madeiro da cruz salva toda a humanidade. Então vejam só como durante todo o Antigo Testamento Cristo já é anunciado pelos profetas. Se nós lermos todos os profetas, todos eles já anunciavam o Messias. E além do Cristo, José já era anunciado, Maria também já era confirmada, a Virgem que dará à luz um menino, a questão da descendência davídica, esse Messias que precisava ser de uma descendência davídica, e José, este homem que confere a Jesus essa descendência. Então vejam só como Deus, desde a antiga aliança, desde Davi, preparava um povo, preparava a Virgem Maria, preparava São José para receber Jesus. Então toda a história da Bíblia, meus irmãos, se confirma no Cristo, se confirma no amor pleno de Deus por cada um de nós. Então é lindo vermos essa confirmação, essa ligação. É uma história de amor, né? Eu gosto muito de dizer isso. A história da Bíblia é uma linda história de amor de Deus por cada um de nós. E nós precisamos entender e mergulhar cada vez mais nisso. E o meu desafio para você é o seguinte: sabia que é muito possível, não sei se você já teve essa experiência, eu já estou vivendo ela pela segunda vez, que é de ler a Bíblia inteira. É maravilhosa essa experiência, ler a Bíblia durante um ano. Isso mesmo, eu já vou te dar uma dica. Durante um mês, você lê em média 120 páginas. E se você ainda quer que fique ainda mais fácil, por dia você tem que ler pelo menos 4 páginas. Tá bem? Você consegue ler no final de um ano a Bíblia inteira dessa forma. Então eu te lanço esse desafio para que você mergulhe ainda mais nessa linda história de amor de Deus por cada um de nós. Deus abençoe muito você, que você tenha um encontro verdadeiro com esse Deus que nos ama tanto e que nos dá diversas formas de prova desse imenso amor por nós. Um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe. Fique com Deus.